Pelas projeções da Universidade de Washington em Seattle, os Estados Unidos terão até dezembro um total de 300 mil mortes pela pandemia do coronavírus de 2019. No Brasil, diante da expectativa de chegar a 100 mil mortes no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter feito o possível e o impossível, uma confissão de fracasso total. O presidente Donald Trump anunciou uma vacina para a época das eleições de 3 de novembro, mas mais de 60% dos americanos não acreditam no que o presidente diz sobre a pandemia. Pela primeira vez, o Facebook apagou declarações de Trump. O Twitter já havia feito isso e fez de novo. No caso, Trump alegou que as escolas precisam reabrir porque as crianças não correriam quase nenhum risco de contágio, o que contradiz as informações científicas sobre a doença do coronavírus. No mundo inteiro, o total de casos confirmados passou de 19 milhões, com quase 714 mil mortes e mais de 12 milhões de pacientes recuperados. Os Estados Unidos registram cerca de 5 milhões de casos confirmados e mais de 160 mil mortes. No Brasil, houve mais 1.226 mortes e 53.511 casos novos em 24 horas, somando um total de 98.644 óbitos e mais de 2.916.000 casos confirmados. A Índia, terceiro país em número de casos, superou a marca de 2 milhões. O México, terceiro país em número de mortes, passou das 50.500 mortes em mais de 462 mil casos confirmados. O Peru ultrapassou 20 mil mortes e tem mais de 455 mil casos confirmados. A Colômbia é o quarto país em número de mortes na América Latina, quase 12 mil, e tem 357.710 casos confirmados, seguida pelo Chile, com quase 10 mil mortes e mais de 366.600 casos confirmados, e o Equador, com quase 5.900 mortes e mais de 90 mil casos. A Argentina registrou, nesta quinta-feira, 147 mortes e 7.513 casos novos. Tem mais de 228 mil casos confirmados, mas bem menos mortes do que os vizinhos, 4.251. Na Europa, a Alemanha reforça o programa de testes depois que o número de casos novos voltou a subir para 1.000 por dia pela primeira vez desde maio. O ministro da Saúde alemão voltou a advertir que não estamos em tempos normais. A França notificou 1.695 casos novos na quarta-feira, o maior número desde maio. O sistema de saúde francês está sobrecarregado pela demanda de testes durante as férias. Há filas diante dos laboratórios e às vezes é preciso esperar até uma semana para conseguir marcar um exame. O governo da região espanhola de Castela e Leão colocou uma terceira cidade pequena em quarentena por causa do aumento do contágio. Além da Catalunha, autoridades estrangeiras estão recomendando a seus cidadãos que evitem também a região de Navarra, na Espanha. Nas Filipinas, um quarto da população voltou a ser colocada em confinamento. Nesta quinta-feira foram registrados mais 3.561 casos nas Filipinas. O Vietnã transformou um estádio na praia de Da Nang em hospital de campanha. Testes em massa, rastreamento de infectados e quem teve contato com eles e um confinamento rigoroso controlaram a Covid-19 no início da pandemia no Vietnã. Só na semana passada, o Vietnã anunciou a primeira morte, mas agora identificou 11 focos da doença, soma 718 casos e 10 mortes. As exportações da China surpreenderam em julho com uma alta de 7,2% em relação a julho do ano passado, mas as importações recuaram 1,4%, num sinal da fraca demanda do consumidor chinês. Nos Estados Unidos, o número de novos pedidos de seguro-desemprego caiu para 1.200.000 na semana passada. Na semana anterior haviam sido 1.430.000. Nesta sexta-feira sai o relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal esperam um saldo positivo de 1,5 milhão de vagas e uma queda na taxa de desemprego de 11,1% para 10,6%. Mais de 9 milhões de britânicos estão em licença com parte dos salários pagos pelo governo
e 2.800.000 pediram seguro-desemprego. Só uma parte deve recuperar os seus empregos quando a economia voltar a retomar as atividades. O Banco da Inglaterra manteve a taxa básica de juros em 0,1% e alertou que o desemprego pode dobrar dos atuais 7,5% e atingir 2,5 milhões de trabalhadores no ano que vem, quando deve começar a cair lentamente. O Brasil perdeu 8.900.000 empregos na pandemia. O número de pedidos de seguro-desemprego está caindo, mas está caindo por causa da retomada das atividades econômicas, mas é exemplo do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. O aumento da contaminação deve retardar a recuperação da economia. A Merck, maior fabricante mundial de vacinas, advertiu para o risco de vacinas desenvolvidas às pressas. O diretor-presidente da Merck, Ken Frazier, lembrou que a vacina mais rápida foi a da cachumba, levou 4 anos para ser desenvolvida, a vacina contra o ebola precisou de 5 anos, a da tuberculose 12 anos e a da catapora 28 anos. No caso da Covid-19, ele argumenta que não entendemos ainda o vírus nem como ele ataca o sistema imunológico. O diretor da Merck afirmou que muitas vacinas não funcionaram e, em alguns casos, até ajudaram os vírus a invadir as células. Não temos um grande histórico de introduzir vacinas rapidamente em meio a uma pandemia, disse ele. No último quarto do século passado, foram criadas apenas 7 novas vacinas, 4 pela Merck. O diretor da empresa farmacêutica americana adverte que o excesso de confiança pode reduzir os cuidados necessários para evitar a infecção. Por enquanto, é preciso enfatizar a higiene das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento físico. A fabricação em massa e a distribuição são outros desafios numa era de nacionalismo exacerbado. Até a produção de frascos para embalar bilhões de vacinas será um problema. Também serão necessárias rolhas para estes frascos, e este é um mercado dominado por 2 empresas, além de agulhas e equipamentos de refrigeração. A falta de um desses componentes pode dificultar a vacinação em massa com que todo mundo sonha. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.